Olá! Vamos lá! A superação humana raramente nasce do conforto. E não, isso não é uma frase motivacional vazia, é biologia. Nos últimos anos, a ciência tem mostrado que sair da rotina, enfrentar desafios e viver pequenas ou grandes aventuras altera o funcionamento do cérebro, melhora o bem-estar emocional e pode até proteger a saúde cognitiva ao longo da vida. E curiosamente, o cérebro não se importa se você está cruzando o Atlântico ou apenas cruzando um limite interno. No livro 100 Dias entre Céu e Mar, Amir Klink descreve sua travessia solitária do Atlântico não apenas como um feito náutico, mas como um mergulho profundo nos próprios limites físicos e mentais. O isolamento, a imprevisibilidade do mar e a responsabilidade absoluta por cada decisão colocam o indivíduo frente a frente consigo mesmo. É nesse confronto que a superação acontece. Quando o medo não desaparece, mas é organizado. Quando o cansaço não some, mas é administrado. Quando a mente aprende a conviver com a incerteza sem paralisar. Essa experiência extrema ilustra algo que vale para todos nós. Do ponto de vista neurofisiológico, eventos desafiadores ativam sistemas ancestrais do cérebro. Situações de risco, novidade ou imprevisibilidade estimulam o eixo do estresse, com liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Quando isso acontece de forma crônica e descontrolada, é prejudicial. Quando o desafio é escolhido, significativo e administrável, esses mesmos mediadores químicos aumentam foco, energia, clareza mental e capacidade de tomada de decisão. Além disso, desafios prolongados e intencionais estimulam a liberação de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína fundamental para a neuroplasticidade. Ela fortalece conexões neurais ligadas à aprendizagem, adaptação, resiliência emocional e flexibilidade cognitiva. Em outras palavras, o cérebro cresce quando é desafiado do jeito certo. E aqui está um ponto crucial: o cérebro humano não distingue, em essência, uma grande aventura de uma pequena. Para alguém que nunca saiu da rotina, uma viagem curta, aprender uma habilidade nova, falar em público, caminhar por uma trilha desconhecida ou enfrentar um medo antigo, pode gerar respostas neurofisiológicas muito semelhantes às de uma grande expedição. Taquicardia, tensão muscular, hipervigilância. E depois da superação, alívio, dopamina, sensação de recompensa e aumento da autoconfiança. O cérebro aprende biologicamente: eu sobrevivi, eu fui capaz, posso lidar com o desconforto. Esse efeito é ainda mais potente quando essas experiências acontecem em contato com a natureza. A chamada hipótese da biofilia sugere que os seres humanos evoluíram em profunda harmonia com o ambiente natural, desenvolvendo uma afinidade inata por ele. Duas teorias ajudam a explicar isso. A teoria da restauração da atenção propõe que a vida moderna causa fadiga mental por exigir atenção direcionada constante. Ambientes naturais permitem que o cérebro descanse desse esforço e restaure a capacidade de concentração. Já a teoria da redução do estresse mostra que o contato com a natureza ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo estresse, excitação fisiológica e tensão emocional. Além disso, espaços naturais favorecem movimento físico, interação social, criatividade, exploração e até a tomada de riscos saudáveis, fatores que influenciam positivamente o desenvolvimento e a manutenção do cérebro. Outro elemento poderoso dessas experiências é o deslumbramento ou admiração profunda. Segundo pesquisadores como Keltner e Haidt, essa emoção surge quando somos expostos a algo que provoca uma sensação de vastidão percebida e uma necessidade de acomodação. Pode ser algo fisicamente grandioso, como o oceano, uma montanha ou uma floresta. Ou algo conceitualmente vasto, como uma ideia complexa ou uma experiência transformadora. Quando isso acontece, nossas estruturas mentais precisam se reorganizar. É um realinhamento cognitivo. Muitas pessoas entram em um estado de autotranscendência, focando menos em si mesmas e sentindo-se parte de algo maior. Um estado próximo ao fluxo e a estados alterados de consciência, com efeitos positivos sobre emoção, cognição e bem-estar. Esse estímulo contínuo é especialmente relevante quando pensamos em saúde cognitiva. Hoje, mais de 55 milhões de pessoas vivem com demência no mundo, e esse número cresce rapidamente.
Ainda não existe cura, e os tratamentos farmacológicos têm eficácia limitada. Por isso, intervenções não farmacológicas ganham destaque. Atividade física, interação social, estímulo cognitivo, lazer e experiências significativas. Nesse contexto, atividades como turismo, viagens, trilhas, novas vivências culturais e experiências fora da rotina aparecem como ferramentas promissoras. Elas combinam movimento, emoção positiva, aprendizado, novidade e conexão social, tudo o que o cérebro precisa para se manter ativo. Essas experiências não são luxo. São estímulo cerebral. No fim das contas, a superação humana não está no tamanho do oceano atravessado, mas na disposição de sair do porto repetidas vezes. As grandes aventuras inspiram. As pequenas aventuras sustentam. Cada desafio vencido recalibra o sistema nervoso, reduz o medo do futuro, fortalece a identidade e melhora o bem-estar físico, emocional e cognitivo. Crescer dói um pouco, mas biologicamente, neurologicamente e emocionalmente transforma profundamente. Aproveita para se inscrever no canal. Que bom ter você por aqui. Até a próxima!